Cleide, pastor Marcílio, a paz de Cristo Jesus, Vitor Machado, o pessoal está chegando para mais uma live promovida pelo Instituto Bíblico Ebenezer. Deus abençoe a cada um. Muito bem, vamos começar com uma oração ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui através deste canal, desta ferramenta, para refletir sobre questões importantes da história da igreja no mundo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abençoe a cada um que vai participar e que sejamos edificados para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Estamos começando com oração porque não dava para ser diferente. Você está chegando na live do Instituto Bíblico Ebenezer, a live que essa semana promove e celebra e glorifica e dá graças a Deus pela reforma protestante empreendida há 504 anos atrás. Muito bem. Nós do Instituto Bíblico Ebenezer, deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Giovanni Correia, eu sou integrante do corpo docente do IB e também coordeno a extensão do IB na Igreja Mãe Madureira, um enorme privilégio para mim, e nosso presidente do Instituto Bíblico Ebenezer é o bispo Dr. Abner de Cássia Ferreira, meu líder, meu pastor-presidente. E a diretora do IB, a diretora do Instituto, é a bispa doutora Marvi Borges Ferreira. E nós trazemos também, da parte deles, abraço a todos os que aqui estão e vão chegar, vão participar conosco. A nossa coordenadora do IB, missionária Ana Helena Dias, e também deixa um abraço para todos. E o que está combinado com os coordenadores das extensões está valendo. Muito bem. Para cima, Paulo. Vamos para cima. Vamos para cima. Glória a Deus. O pessoal está chegando. Vamos marcar mais. São 8h05. Irmã Elaine e Cristine, Deus abençoe. Enquanto você vai chegando, vai entrando na nossa live, eu devo lembrar. Isso, irmã Cleide. Avante, Ibe. Essa frase eu costumo ver sempre lá no grupo dos coordenadores. Que bênção. Devo lembrar que o IB já funciona desde 1969, há 52 anos, portanto, o nosso instituto está promovendo o ensino da palavra de Deus no Rio de Janeiro, fora do estado, em outros estados da federação e também fora do Brasil. Sim, nós temos pastor Marcos Flávio, paz de Cristo, mestre, meu professor, que alegria, glória a Deus. O IB já formou mais de 15 mil alunos desde que começou e atualmente conta com 250 extensões, mais de 250 extensões. As modalidades são presencial, à distância e também por correspondência. Pastor Cunha, a paz de Cristo. Andreise, a paz de Cristo Jesus a todos. Muito bem. Nós vamos falar hoje, primeiro com a doutora Naíla. Eu vou chamar já a doutora Naíla, ela vai comentar conosco sobre a educação à distância, e depois o convidado de hoje é o pastor doutor Luiz Guatura. O pastor Luiz Guatura vai falar sobre a reforma protestante e seus aspectos históricos. Temos 3 lives então, uma hoje, uma amanhã e uma sexta-feira. Na de hoje, o pastor Luiz Guatura fala sobre a reforma protestante e seus aspectos históricos. Na live de quinta-feira, de amanhã, o pastor Camilo Figueiredo vai falar sobre Lutero e a reforma. E aí ele deve abordar aspectos da biografia de Martim Lutero, inclusive. E na sexta-feira, o pastor Moisés Martins vai nos falar sobre os efeitos da reforma protestante para a igreja contemporânea. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Vamos então chamar a doutora Naíla. Paiva de Miranda. O pessoal está chegando. Maria de Lourdes Camilo, Edson Santana. Glória a Jesus por todos os que já estão conosco. Vamos ver se eu encontro aqui a doutora Naíla. Estamos chamando a doutora Naíla. Vou pedir. As extensões já estão conosco. Pastor Moisés Martins já está conosco. O pastor de sexta-feira, Deus abençoe. Pastor Moisés Martins. Pastora Eliane Camilato. Glória a Deus. Bem-vinda, pastora Eliane. Vamos convidar a doutora Naíla para participar. Doutora Naíla Paiva de Miranda, deixa eu anunciar o currículo dela aqui para nós. Vamos esperar ela entrar primeiro, vamos ver se ela... Já enviei o convite, doutora Naíla, hein? Boa noite a todos. Paz do Senhor, doutora. Tudo bem? Rapaz, boa noite a todos. Pois é. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar nesse evento que o Instituto Bíblico Ebenezer está promovendo em relação à reforma protestante. Que bênção. A senhora quase me fartou aqui, quase matou do coração, porque não chegava, não vinha. Meu Deus, cadê a doutora Naíla? Muito bem. Eu quero anunciar para aqueles que estão nos acompanhando, a doutora Naíla Paiva de Miranda é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará e também é a coordenadora da EAD, Educação à Distância, do Instituto Bíblico Ebenezer e da faculdade do nosso instituto, faculdade que está em fase de credenciamento pelo MEC. Doutora, bem, qual é a importância da educação? A senhora que é uma especialista em educação à distância, por favor, nos diga qual é a importância da educação à distância na atualidade. Dar oportunidade para que as pessoas possam realizar a sua escolarização no tempo que dispõe e no local em que você preferir. Então, a educação à distância, ela te dá essa oportunidade de você se qualificar. De acordo com o próprio tempo, de acordo com o local onde estiver, vai se ajustando, se adequando e realiza. Isso. A educação à distância, ela dá essa possibilidade. Ela não se limita ao tempo e não se limita ao espaço. Ok. Bem, o nosso instituto já está aproveitando essa ferramenta, doutora? Qual é a relação que o IB tem com o EAD? Como é que está esse entrosamento? O que há em comum entre o IB e essa possibilidade de ensino à distância? Bom, a educação escolar, ela vem sendo, participando dessa revolução histórica com a reforma protestante, e essa mudança, essa renovação, que foi uma renovação não só teológica, não só religiosa, mas também escolar, né? Então, o que deu oportunidade à sociedade medieval, à transição para o feudalismo, ao capitalismo social, e deu a oportunidade também à escola contemporânea a sofrer essa evolução nessas construções históricas.
Então, o IB, na atualidade, está tendo esta oportunidade para participar dessa revolução histórica, tendo cursos à distância, oferecendo cursos básico e médio para a qualificação da sua liderança, da sua membresia e de toda a sociedade que quisesse matricular nos seus cursos. O que é mais interessante. E em logo nós vamos ter a nossa faculdade, que já está em fase de credenciamento, e vamos oferecer o bacharel em teologia na modalidade de educação à distância. Glória a Deus. E o que é mais interessante é ver e perceber o brilho nos olhos da doutora Naíla quando fala sobre educação à distância. E o IB, graças a Deus, se atualizando, modernizando e fazendo uso dessa ferramenta. Doutora, bem, nós então já estamos oferecendo básico e médio e brevemente bacharel em teologia também à distância. Mas eu lhe pergunto o seguinte: tem pessoas que tentam, que precisam inclusive dessa modalidade, mas não tem coragem de fazer. Qual é o conselho que a senhora dá para aqueles que desejam obter sucesso com a modalidade EAD, da educação à distância? Porque para muita gente, para quem está nascendo de alguns anos para cá, isso é uma coisa mais fácil. Mas, dependendo da faixa etária, isso pode ser um fator complicador, uma novidade. Qual é o conselho que a senhora dá para o aluno que deseja obter sucesso nessa modalidade de ensino à distância? Bom, eu penso que 3 pilares são importantes para nós estudarmos e termos sucesso na educação à distância. Opa, espera então. Então, 3 pilares. Eu vou me preparar para anotar isso aqui também. Certamente quem está nos acompanhando também vai anotar. 3 pilares para o sucesso na educação à distância. Por favor, pode falar, doutora. O primeiro pilar é a motivação, né? Eu preciso estar motivado. O que é a motivação? É a força, é a ação que direciona a tomar um posicionamento para estar evoluindo a sua escolarização, para estar evoluindo a sua qualificação, tanto no nível básico, médio, como também na educação superior. Então, a motivação é o fator preponderante para que você tenha sucesso. Mas nós temos o segundo pilar, que é a disciplina, né? Você, ao se matricular no curso, você precisa se organizar, administrar o seu tempo, né? Para que você possa, então, estar trabalhando os conteúdos, acionando o ambiente virtual de aprendizagem, né? Fazendo os trabalhos, né? E o terceiro é o compromisso, né? É muito importante você ter o compromisso com você mesmo, com os seus estudos, né? De iniciar e encerrar o seu curso. E no decurso desse início e desse término, a gente precisa exatamente ter esse compromisso para poder ter o sucesso total, que é o recebimento do certificado que tem a mesma validade do certificado que se fosse na educação presencial. Essa é uma informação importante. Então, o certificado para quem estuda na educação à distância tem a mesma validade diante do MEC para quem conclui no ensino presencial. É isso, doutor? Com certeza. Maravilha. Então, nós já anotamos aqui motivação, disciplina e compromisso. 3 ferramentas, 3 embasamentos, 3 pilares para qualquer um que deseja ter sucesso na educação à distância. Doutora Naíla, muito obrigado pela sua participação. A senhora é uma professora nossa. A Natália Salvador passou aqui agora dizendo, professora maravilhosa. Realmente é, nós tivemos aula com a senhora na nossa extensão aqui em Madureira, na Igreja Mãe. Um beijo carinhoso. Deus abençoe, a paz do Senhor. E continue orando por nós. Vem aí, doutor Bacura. Amém. Preciso que a senhora interceda por nós. Eu agradeço essa rica oportunidade. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Vamos em frente. Deus abençoe, doutora. Muito Amém. bem. Graças a Deus. Muito bem, motivação, disciplina e compromisso para todos aqueles que desejam sucesso no ensino à distância. Eu quero pedir aqui... Não, mas já... Calma aí.
mas já foi a doutora Naíla, vai chegar o professor Luiz Guatura. A doutora Naíla entrou só para falar, dar uma pincelada sobre a importância e a relevância da EAD, Educação à Distância. Tá? Mas o doutor Guatura é quem vai conduzir os assuntos sobre reforma protestante e os seus aspectos históricos. Eu quero lembrar aqui aqueles que fazem parte de extensão para citarem, por favor, senhores coordenadores, citarem aqui o nome da respectiva extensão e para que a gente possa saber quem está nos acompanhando em termos de extensão. Eu já sei, por favor, vou pedir à secretária para anotar, Carolina pode anotar que a Igreja Mãe está presente, a extensão da Igreja Mãe está presente, alunos nossos por aqui. As outras extensões, fiquem à vontade para também fazerem a citação. Essa live ficará gravada? Sim, vai ficar gravada e será disponibilizada não apenas no canal do Instagram, mas também no Facebook do Instituto Bíblico Ebenezer. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos para o professor doutor Luiz Guatura? Vamos lá. Vamos tentar aqui chamar o servo de Deus. Vamos ver se a gente encontra esse homem de Deus aqui. Muito bem. Tijuca Gloriosa presente, Rio das Ostras presente, tem uma galera lá. Vai anotando. Opa! Olha ele aqui conosco. A paz do Senhor, mestre. Paz do Senhor, pastor Giovanni, paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aqui na nossa live, nossa transmissão, essa primeira transmissão do nosso Instituto Bíblico Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Maravilha, glória a Deus. Bem, deixa eu apresentar para quem está conosco, o professor Luiz Guatura é graduado, mestre e doutorando em teologia pela PUC de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se eu errar alguma coisa, o senhor fala, por favor. Ele também é pastor presidente da Assembleia de Deus de Terra Brasil, Ministério de Madureira. Professor e pesquisador da FAECAD, professor da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, consultor teológico do Instituto Cristão de Pesquisa e também é o coordenador do curso de bacharel em teologia da Faculdade do Instituto Bíblico Ebenezer, a nossa faculdade que está em fase de credenciamento pelo MEC e certamente no ano que vem já vai ofertar o curso de graduação em teologia na modalidade à distância. Eu falei tudo, quer dizer, tudo não dá, certamente não falei, mas acho que os títulos mais importantes, se faltou alguma coisa, já pode aproveitar para completar agora. Sou casado com a Karine e pai do Pedro, do Caio e da Júlia, meus filhos e esposa linda. Muito bem, muito bem. Casado e pai de 3 filhos, Deus abençoe sua família, pastorzão, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aqui. Pastor Guatura, é o seguinte, na sexta-feira, depois de amanhã, o pastor Moisés Martins, que está conosco, nos acompanhando nessa live, o pastor Moisés vai falar sobre os efeitos da reforma protestante para a igreja contemporânea. Amanhã, o pastor Camilo Figueiredo vai nos falar sobre Lutero e a reforma protestante. Mas hoje é o Senhor quem vai nos conduzir nas reflexões, claro que sob a direção de Deus, já oramos isso nessa live, inclusive. Então, deixa para sexta mesmo, que aí fica... Para falar sobre a reforma protestante e os aspectos históricos dessa reforma. Então, eu gostaria que o senhor comentasse conosco sobre a reforma protestante e seus aspectos históricos, já começando, doutor, porque certamente aqui nós temos mestres e doutores nessa live, mas também tem alunos, de repente, gente que não é nem aluno ainda, que está... aqui agora nós temos 47 pessoas, mas essa live fica disponível para outros, depois outras pessoas vão assistir. Então, se eu puder dar pincelada do que foi a reforma, necessariamente, o que é isso, o que é a reforma protestante e por que é tão importante a igreja hoje estar celebrando mais um aniversário da reforma. Por favor, fique à vontade. Quando eu tiver uma dúvida, eu vou interpelar e vou lhe fazer pergunta. Claro. Meus irmãos, é importante falar sobre a reforma nesses 504 anos.
É lógico que toda mudança ela é sofrida, ela é renúncia e causa prejuízos e causa também transformações. A reforma protestante não foi da noite para o dia, ela é uma prática, é uma exigência, era um grito de socorro da igreja, já desde o século 10, 11, 12, né, essa ânsia de mudança, essa ânsia de reforma, ela vai se acentuar muito mais no século 12, né, quando Tomás de Aquino, um dos teólogos da escolástica, né, nós temos a patrística ela vai até o século IV com os pais da igreja, e o teólogo transitório da história da igreja é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele vai nascer no século IV e falecer no século V. Então, ele é um teólogo transitório. Então, ele encerra um período patrístico, onde a igreja estabelece os seus fundamentos teológicos, o seu pensamento, enfim. Começamos com o período escolástico, e no auge da escolástica com Tomás de Aquino, numa visita ao Vaticano, a Roma, o Papa Clemente mostra para ele toda a estrutura da igreja e fala para Tomás de Aquino, não podemos dizer mais que não temos ouro e prata. E Tomás de Aquino responde para ele, realmente não podemos dizer mais que não temos ouro e prata, mas também não podemos dizer mais, levanta e anda. Diante dessa frase, então, a igreja começa a ansiar por uma transformação, por uma mudança, por uma reforma. É lógico que a reforma promovida por Lutero, ou iniciada por ele, ou uma reforma promovida por Lutero, ou o estopim chamado Lutero, não tinha a ideia de nascer uma outra igreja. O desejo dele era que a igreja se auto-reformasse, como aconteceu dentro da igreja que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Romana. Existem muitas ordens, assim como nós protestantes temos as igrejas denominacionais, as tradições batista, metodista, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus, quadrangular, e etc. Dentro da Igreja Católica Romana, existe as ordens, que é semelhante, seria as igrejas denominacionais. Então, cada ordem, então, tem a ordem beneditina, tem a ordem capuchinho, tem a ordem jesuíta, tem a ordem franciscana, e tantas outras ordens, e cada um dedica-se a uma área da sua tradição, né? Os jesuítas são muito bons no conhecimento, nas pesquisas, né? Os beneditinos também são muito bons na filosofia patrística ou medieval, onde eles têm uma vida bem recatada, bem simples. Os franciscanos têm tem os pés descalços, tem os mendicantes, que é onde tem uma vida muito simples mesmo, e eles então trabalham para o crescimento dos seus ideais. Então, dentro da igreja havia os grupos que ansiava por reforma. O próprio Francisco de Assis, ele teve um sonho, uma visão, coisa parecida, onde o Senhor Deus aparecia para ele, o Senhor Jesus aparecia para ele e dizia para ele reformar a sua igreja. Francisco de Assis, né, chamado de São Francisco de Assis, ele era um homem muito rico e ele abriu mão da sua riqueza e ele entendeu que a visão era reformar a igreja, mas o templo, né, a alvenaria. E ele então reformou a igreja, mudou, pintou, aquela coisa toda, e depois, mais tarde, ele entendeu que a reforma não era a reforma da instituição física, mas da igreja, organismo. Esses gritos, essas necessidades de reforma, elas começam a crescer com o século XII, século XIII, século XIV, e vai eclodir no século XV, né, no dia 31 de outubro de 1517, que Martim Lutero, ele era ele fazia direito, seu pai era mineiro de cobre, um homem muito rico, e Martim Lutero, com seu amigo, fazendo uma viagem, enfim, um raio matou o seu amigo, e ele então fez uma promessa
a Santa Hipólite, que se ela guardasse ele naquela tempestade, ele ia abandonar a carreira de direito e iria para o monastério, para o mosteiro, né? Tornar-se monge. E aí ele chegou na sua casa, são e salvo, abriu mão do direito, da ciência jurídica. O seu pai não gostou muito da sua atitude, mas o apoiou, e ele então foi para o mosteiro. E naquele tempo, para você ter acesso à Sagrada Escritura, você tinha que ter doutorado. E Santo Agostinho fez doutorado e teve acesso aos escritos sagrados, aos textos do Antigo e do Novo Testamento. E num dia de leitura dos escritos paulinos, ele vai encontrar uma frase, um texto célebre, que o justo viverá da fé. Martinho Lutero, né? Martinho Lutero. Martinho Lutero, sim. Martinho Lutero ele vai se encontrar com esse texto, porque Martinho Lutero ele tinha muito problema com a vida espiritual. O maligno aparecia para ele, o maligno perturbava ele, e ele tinha uma vida assim de angústia. Ele orava bastante, né? O católico fala rezava, mas ele orava bastante, ele lia muita Bíblia, tinha uma vida recatada, era um monge agostiniano da Ordem de Santo Agostinho, e ele então orava, e essa frase, porque ele sentia o pecado pesado, né? Ele não conseguia se libertar de ter a liberdade do Calvário, a liberdade cristã. E quando ele lê esse texto, que o justo viverá da fé, isso libertou ele. Então o marido não pôde mais o acusá-lo. E ele então começou a trabalhar essa questão. Porém, a igreja, desde o século IX e X, a igreja começou a receber os nobres, né? Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano, em visita a um mosteiro, ele encontrou os monges rasgando originais do Novo Testamento e para acender fogo, porque estava muito frio, a fome estava se alastrando na região, e com essa atitude dos monges, porque o mosteiro era formado por muitas pessoas pobres, porque as famílias pobres elas viam no mosteiro uma saída para os filhos. Então, nascia a criança, chegava numa fase e mandava as crianças para o mosteiro, porque no mosteiro tinha educação, tinha cama, tinha comida e um teto. Então, as famílias pobres enviavam seus filhos para o mosteiro para ter esse apoio, esse amparo. Mas, com a fome, com as guerras, a pobreza bateu no mosteiro. E o imperador, visitando desses mosteiros e vendo essa cena, segundo a história, ele rasga a sua roupa e ele cria uma tradição que todo nobre tinha que ter uma filha nos conventos e um filho nos mosteiros. Ou seja, por conta disso, os nobres iam investir recursos financeiros nos mosteiros. Mas com as guerras, e a nobreza começa a ter uma decaída. Mas por conta disso, os nobres também praticamente invadiram o clero da igreja. Então a igreja praticamente estava tomada por toda a nobreza. O poder clerical, o poder ministerial, o poder do ministério da igreja, agora estava praticamente na mão dos nobres. E quando você começa a ler a história, você verifica, desde o século X, século XI, a disputa pelo trono do bispo de Roma. Porque o bispo de Roma era uma pessoa muito prestigiada, porque lá no século V, com a transferência da capital Constantinopla para a capital federal, a capital imperial de Roma, do Império Ocidental, dividindo Império Ocidental e Império Oriental, e foi para Constantinopla, e o imperador foi embora para Constantinopla, e quem acompanhou ele foram os seus assessores, aqueles que eram cristãos, mas apenas de nome. Mas os bispos cristãos, temente a Deus, profundo conhecedores da palavra de Deus e também dedicados ao reino dos céus, permaneceram em Roma. E com a invasão dos bárbaros que queriam tacar fogo em Roma, o bispo de Roma sentou com o líder, com o rei dos bárbaros, e negociou com ele, que ele então saqueasse a cidade por 3 dias e depois fosse embora e não ateasse fogo. E o rei bárbaro aceitou essa proposta. E com essa negociação política do bispo de Roma,
Então, essa função, essa cadeira romana do bispo de Roma, ela se empoderou. E com a queda dos principais episcopados, que naquele tempo eram 5, eram Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma, 5. E eles vieram se perdendo. Jerusalém, com a invasão em 135, o episcopado de Jerusalém teve um descrédito, de Alexandria, o de Antioquia. O de Constantinopla era formado por bispo, mas não tão temente, tão envolvido no reino de Deus. Era um bispo mais de forma política para o imperador. Então, o episcopado romano, ele acabou ocupando esse espaço. Ele acabou sobrepondo aos demais episcopados. E até hoje, nós temos na Igreja Católica Apostólica Romana o Papa, que a palavra Papa significa papai. E ele, para ser o Papa, ele tem várias funções, dentre elas é assumir a função de bispo da Igreja de Roma. Então, o Papa, além de exercer a função de Papa, que é o líder máximo da Igreja Católica, ele também é o bispo da Igreja de Roma, porque é um cargo muito importante. Bom, com o crescimento dos nobres, a disputa entre as famílias para poder ocupar o trono, que eles chamam trono petrino, o trono de Pedro, as disputas tornaram acirradas de forma política. E a questão da igreja ficou à deriva, a questão do reino de Deus ficou à deriva. Não que a igreja ficou abandonada, é lógico que dentro da igreja havia os grupos, os irmãos, os monges, os bispos, que eram pessoas tementes a Deus. O próprio Martinho Lutero era um homem temente a Deus. Era um homem ansioso, desejoso, sedento pelo conhecimento da palavra de Deus. Ele foi convidado, então, para a catedral, para a Universidade de Wittenberg, porque as pessoas criticam muito a igreja cristã, principalmente os movimentos sociais, mas eles desconhecem, ou fingem desconhecer, porque a universidade nasceu na porta dos fundos das igrejas cristãs. As salas de aula, às vezes, era no andar de cima da catedral. Os alunos se hospedavam na igreja. No século IX, ali, 10, 11, os alunos não eram julgados pela justiça comum, era julgado pela justiça eclesiástica, pelos bispos da igreja, pela justiça episcopal, porque de tão importante que eram os alunos vinham de várias partes do mundo para estudar na Catedral de Notre Dame, chamando catedral, que agasalhava ou que hospedava a universidade. Então, a igreja ela tem esse espaço, esse outro lado que hoje o mundo pós-moderno critica, mas a igreja, o mundo ocidental, toda essa estrutura do mundo ocidental deve-se à igreja. E com a disputa política das famílias nobres pelo trono petrino, a igreja ficou meio que abandonada. Mas havia grupos de homens, como John Knox e tantos outros, o próprio Jerônimo Sanabarola. O Jerônimo Sanabarola, ele veio 100 anos antes de Martinho Lutero. E a história diz que quando ele é anunciado que ele ia pregar em alguma catedral da Europa, anunciava que domingo, hoje é quarta-feira, por exemplo, então domingo anterior, anunciava na missa da manhã que no próximo domingo o Jerônimo Sanabarola ia ser ele que ia ministrar a homilia. Muitas pessoas já não saíam mais da igreja, ficavam sentadas na igreja, acampava na igreja uma semana para pegar o melhor lugar para poder ouvir Jerônimo de Sanabarola. Homens estudados. Bem, Martinho Lutero era professor universitário. Sim, era doutor. Para poder ter acesso à Bíblia, ele tinha que ter doutorado. Não era qualquer um que tinha acesso à Bíblia. Entendeu? Não era qualquer um. Para ter acesso à Bíblia, estudar o Antigo e Novo Testamento, tinha que ter doutorado. Entendeu? A igreja não é formada por pessoas analfabetas. Agora, professor, eu estou fazendo aqui as minhas anotações, isso é uma aula para todo mundo, para mim, inclusive, né? Me impressiona a capacidade que o senhor tem de armazenar tanta informação e liberar algumas pessoas aqui, alguns alunos,
já mandando informação, aula 10, aula magna, enfim. Mas, fazendo uma referência ao título do nosso encontro de hoje, aspectos históricos, eu queria só lembrar o que o senhor já deixou claro, inclusive, no início da sua fala, que assim, na verdade, os movimentos de reforma, eles antecederam a chegada, a história, o movimento de Martinho Lutero. Eu estava lendo alguma coisa a respeito, e assim, há alguns que são chamados, inclusive, dos precursores de Martinho Lutero. Assim, o movimento já vinha acontecendo e orquestrado pelo Espírito do Senhor, né, pastor? É Deus, na verdade, incomodando homens, alguns dos quais não tiveram contato com Martinho Lutero, mas... Sim. Sim, você me interpretou aqui justamente na questão do Jerônimo Savonarola, John Knox, que foi inclusive queimado depois de morto, outros que foram desterrados para ser queimados. Por quê? Porque pregavam uma verdade e também um anseio de uma reforma dentro da igreja. Entendeu? Qual é a reforma? Porque às vezes os líderes acabam entrando por um caminho, naquele tempo, entrou por um caminho político e afogou o principal objetivo da igreja, que é a pregação do evangelho. O que acontece? Esses precursores do Martinho Lutero, eles não tiveram o apoio político, e aí voltamos novamente, nós criticamos a política, né, dentro da igreja, mas na realidade foi o apoio político que a reforma alcançou o seu objetivo. Sem o apoio político, a reforma nunca sairia do papel. Entendendo? É lógico que houve uma divisão da igreja, sim, a gente não ovaciona, nós não sempre colocamos uma pedra em cima, mas houve uma divisão da igreja. A igreja dividiu, nós não gostamos da divisão, nós não apoiamos divisão, mas houve uma divisão da igreja. Hoje nós temos a igreja protestante e a igreja católica apostólica romana. É lógico que houve já uma divisão no século XI, com a divisão do Oriente e do Ocidente, mas foi questão teológica, não foi questão de disputa de liderança. A reforma é uma disputa de liderança. O desejo reformador que divide a igreja não é uma questão só teológica, mas também política, principalmente política. Isso é maravilhoso, porque assim, do que eu estava fazendo apanhado e lendo, assim, a reforma protestante empreendida por Martinho Lutero, ela teve aspecto não apenas espiritual, mas eu vi que teve aspecto intelectual, social, econômico e político. O senhor acabou abordando isso muito bem. Sim, a reforma luterana, porque nós temos 4 reformas. Nós temos a reforma luterana, nós temos a reforma, a igreja reformada, Zwinglio, e o próprio Calvino. Nós temos a reforma anglicana, e que seria uma periférica, mas tem uma reforma radical, e temos a contra-reforma, que é a católica. Nós, por exemplo, assembleiano, que somos originários dos batistas, e que os batistas são um grupo reformador dentro do anglicanismo. A igreja anglicana foi uma reforma política, totalmente política, porque o rei queria casar de novo e o Papa não quis liberar o seu divórcio. O que ele faz? Ele tira a placa da igreja cristã, católica cristã, e sobe a placa Igreja Católica Apostólica Inglesa, que nós conhecemos como igreja anglicana. Então, ele não fez reforma nenhuma. Ele simplesmente rompeu, vamos dizer, depois o Papa, que era o espírito da igreja, e assumiu a posição. Então, foi uma reforma política. Só que dentro da igreja cristã inglesa, né, havia grupos que queriam uma reforma mais profunda, e aonde esses grupos nós chamamos de grupos de santidade, né, eles vão tomar um vulto, que são os anabatistas, são os huguenotes, são grupos reformadores dentro do protestantismo. Isso eu ia perguntar ao senhor sobre os anabatistas, são mencionados também. Sim, os anabatistas, na realidade, ele abrange muitos outros grupos de reforma. Por quê? Porque a palavra anabatista é rebatizadores, é aqueles que não aceitavam o batismo infantil
e batizava adulto. Então, ou seja, rejeitar o batismo infantil. É lógico que tem toda uma questão teológica para o batismo infantil. O próprio Santo Agostinho apoiava o batismo infantil e mostrava o caminho do batismo infantil. Entendeu? E aí, os anabatistas propagaram uma repulsa para o batismo infantil, para os paramentos clericais. Por que nós usamos terno e gravata hoje? Porque nós os reformadores radicais, abolimos os paramentos clerical, que na sua realidade é uma herança do judaísmo, não é uma produção da igreja cristã católica. E o católico aqui não é o católico romano, mas a igreja católica no sentido universal, né? A igreja cristã do mundo inteiro. Porque a igreja cristã do mundo inteiro, ela vai adotar, ela vai herdar muitos costumes, muitas práticas do judaísmo. E uma delas é justamente os paramentos. Você vai ver no judaísmo que o sacerdote tinha uma vestimenta, os levitas tinham outra, e o sumo sacerdote tinha outra vestimenta. Então, a separação de vestimentas, de paramentos dentro da própria religião, da cerimônia religiosa, para que o povo soubesse quem era quem. Você está entendendo? O iniciante tinha uma roupa. Então, a igreja cristã, ela vai adotar esses paramentos, ela vai adotar essa roupa. Só que a reforma radical vai abrir mão de tudo. Tudo fazia lembrar da igreja medieval, a reforma radical vai abolir. Quem liderou a reforma radical? Meno, que gera o grupo reformador menonitas, que são um grupo mais fundamentalista, mais conservadores, está entendendo? E nós, aí dentro do anglicanismo, após a reforma anglicana, que foi uma das últimas ali, nascem os grupos reformadores radicais, que são os anabatistas, que abrangem vários. Os huguenotes, lá na França, os irmãos morávios, que vai influenciar o próprio John Wesley. O morávio era um grupo de irmãos que dava apoio, dava segurança aos que eram perseguidos pelas reformas. Para você ter uma ideia, os batistas calvinistas perseguiram os batistas arminianos. Os arminianos vieram para a Nova Inglaterra, que é hoje os Estados Unidos. Nós somos frutos dos batistas arminianos, porque se os batistas calvinistas, se o pastor Gunnar Wingre e Daniel Berg fossem formados pelos batistas calvinistas, certamente a Assembleia de Deus seria uma igreja de teologia calvinista, de teologia reformada. E nós não. O Gunnar Wingre e Daniel Berg é forjado pelos irmãos batistas, mas da teologia arminiana. Por isso que nós somos arminianos. E aí, então, isso tudo acontece ali ao longo do século XVI, XVII, XVIII. São movimentos influenciando movimentos. Sim, reformadores influenciando reformadores. Uma pergunta que eu ia fazer ao senhor é o seguinte: dessas reformas, desses movimentos, dessas tendências todas, dessas correntes, a qual delas pertence, se é que a gente pode segmentar a uma só? As 5 solas, pertence a qual desses grupos? Então, os 5 solas não pertencem à reforma luterana. Os 5 solas pertencem à Igreja Reformada. Mas é muito associado, né, pastor? Desculpa. É muito associado às 5 solas. Então, porque na realidade o Lutero ele quer voltar às Escrituras. Que até a Igreja Católica, com a Contra-Reforma no Concílio de Trento, eles vão voltar também às fontes. Por quê? Porque a Igreja ela se afasta do básico, dos fundamentos, ela passa. Então, tanto a Reforma, tanto a Igreja Reformada, a partir de Zwingli, e o Lutero, e os próprios grupos reformadores, todos eles, o anseio é voltar às Sagradas Escrituras. Você está entendendo? É lógico que os reformadores, que também, a Igreja Reformada, que também é uma reforma política, que hoje muitos irmãos aqui no Brasil, muitos irmãos reformadores, criticam a associação com a política,
mas Calvino recebia do Estado o salário para pregar domingo dos manhã na igreja. O salário do Calvino era bancado pela Câmara de Vereadores de Genebra. Você está entendendo? No entanto, os pregadores da Igreja Reformada eram todos pendurados no Estado. Mas ninguém fala isso. O problema das pessoas falar da reforma, coloca ela num patamar, os formadores, mas não fala esse outro lado. O poder é bonito, mas a entrega dele é feia. Então, não fala esse lado. Criticamos a política, critica outros líderes nossos que botaram a cara para bater na política, confronta, levanta a bandeira, e aí ele vem por trás com um bom mocinho dizendo, criticando os nossos pastores. Mas a reforma, a igreja reformada era pendurado no Estado, recebia salário do Estado. Se o senhor perguntar para mim, pastor Arthur, o senhor é contra a igreja? Não, pelo contrário, a religião judaica é estatal. A religião judaica é estatal. O rei Davi, o sacerdote e o profeta moravam no mesmo palácio, os três poderes: o poder político, o rei, o poder religioso, o sacerdote, e o poder espiritual, o profeta, moravam no mesmo palácio. Nós precisamos compreender isso. Você pode repetir essa categoria, por favor? Vamos lá. A igreja, a religião judaica, os três poderes moravam debaixo do mesmo teto: o poder político, o poder religioso e o poder espiritual. Poder político, o rei Davi, o rei era o representante do poder político. O poder religioso era o sacerdote, representava o povo. E o poder espiritual era o profeta. Os três moravam no mesmo teto. Nós somos, às vezes, um pouco ignorantes com as questões, criticamos. A política não tem nada. Não, é ignorância da nossa parte. Os irmãos que amam a Bíblia Sagrada precisam ler um pouco mais a Sagrada Escritura nas suas entrelinhas. Então, a reforma protestante, como você mesmo disse aí no começo, ela tem uma influência em tudo. No entanto, a reforma protestante é um divisor de história. Encerra-se a Idade Média e começa a Idade Moderna. E ela começa onde? Na reforma. Aí você pergunta ali, como aconteceu isso? Por quê? Porque até então a igreja dominava. A igreja era o poder religioso e o poder político. Só que, quando dentro da igreja um inimigo interno levanta, a igreja então abandona o inimigo externo e vai trabalhar o seu inimigo interno, que é a divisão, que é a reforma. Sim. E aí o mundo externo deslancha. Então aquilo que a igreja criticava, não deixava, queimava livro, proibia, censurava, agora a igreja estava ocupada com o inimigo interno. Então a ciência, ela deslancha. Aí nós começamos a ver a emancipação da ciência. A filosofia se emancipa da teologia, a química se emancipa da filosofia, a antropologia, a psicologia, a história. Então a ciência começa a fragmentar, se emancipando uma da outra. Se emancipando. Isso acontece o quê? Na idade, a partir da Idade Moderna. Mas quem é o estopim? A reforma. A questão o próprio Max Weber vai escrever a questão da ética protestante. Porque o que é ética protestante? A igreja pregava muito uma vida muito simples, muito sofrimento. Mas o protestantismo vai trazer um outro olhar. Um olhar de que nós vamos para o céu. Nós podemos transformar esse mundo em céu também. Mas a liderança da igreja medieval só sugava o povo. Não tinha uma contrapartida. Hoje não. Hoje nós temos uma contrapartida. A contrapartida é espiritual, é o apoio espiritual. A igreja ainda é o pronto-socorro das pessoas. Não é o dinheiro, não é a universidade, não é o emprego, a faculdade. Não. O pronto-socorro do ser humano é a igreja. E hoje nós temos uma sociedade tão apática religiosamente e nós temos uma geração mais deprimida, uma geração mais derrotada, uma geração sem sonhos. E de acordo com a pesquisa agora há pouco tempo, a geração YZ é a geração chamada geração burra. Expressão bem grosseira. A pesquisa definiu a geração YZ como uma geração burra. Porque eu subi na árvore, eu corri, eu nadei. Hoje não, hoje a tecnologia
Hoje está E você limitado. emburreceu, a geração emburreceu. Agora, o senhor falou uma coisa, quer dizer, tudo aqui está interessantíssimo, aula tremenda, acabou de falar o Marcílio Batista. Mas o senhor comentou que a igreja continua sendo o pronto-socorro, o hospital, é um lugar de apoio das pessoas, da sociedade. Isso me lembrou uma fala do nosso líder espiritual, nosso presidente, bispo Abner Ferreira, que mencionou, dizendo que a igreja deveria ser considerada, e passou a ser considerada, serviço essencial durante a pandemia. Atividade, não, atividade essencial, justamente por causa do apoio espiritual, e aí vai derivando, psicológico, emocional, etc., que presta às pessoas. Isso é maravilhoso. A secretária só sabe que tem sempre alguém que está contra nós, né? A Carolina já passou aqui dizendo que a gente tem apenas 10 minutos. Eu vou deixar o seu 5 agora. 5 minutos, vou deixar o senhor à vontade para concluir a piada mais relevante do aspecto histórico. Martim Lutero é o estopim e a reforma só acontece por causa do poder político. O poder político que dá fundamento, dá base, dá apoio para que a reforma aconteça. E quando a reforma acontece na Alemanha, quando Martim Lutero, ali tomado por uma coragem de um gigante, que inclusive o próprio clero romano disseram que o Papa Leão X era um leão com miado de gato, e Martim Lutero era um gato com rugido de leão, porque Martim Lutero sozinho enfrentou essa questão. Martim Lutero não queria fundar uma nova igreja, mas ele queria chamar a periferia do clero romano para um embate teológico, para mostrar essa questão das indulgências. E nós criticamos muito a venda de indulgência do século XVI, mas hoje muitos dos nossos pares vendem indulgência, entendeu? Mas vamos deixar isso para lá. Então, Martim Lutero, ele se foca na questão de volta às fontes, de volta à Sagrada Escritura, aonde a igreja reformada vai usar o cinco sola. Martim Lutero vai se prender na justificação da fé, tá? Já os radicais já é uma coisa de detalhe, porque os radicais vão se prender em tudo. É uma vida espiritual, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, línguas estranhas. Os radicais vão abrir mão da riqueza. Crente, ele não pode ter riqueza, senão ele se desvia. Então, a reforma radical, ela é radical mesmo, ela é radical mesmo. Você está entendendo? Então, você vê, tem 3 reformas, que é a luterana, a igreja reformada e a reforma radical, são 3 reformas que cada um lidera. A igreja reformada, Zwinglio, a luterana, Lutero, e a reforma radical, Emeno. Todas as 3 tiveram seu papel importante. A anglicana teve seu papel importante. Nós, assembleianos, somos originários da reforma anglicana, porque da anglicana veio os batistas, e os batistas veio a Assembleia de Deus. Então, sucessão apostólica, que depois em outra transmissão falamos isso, então a Assembleia de Deus tem a sucessão apostólica. Por quê? Porque quando a igreja anglicana rompe com a igreja de Roma, ela mantém os seus bispos. E para a igreja primitiva, para a igreja medieval, o ministério, ele é dogma, ele é ordenança. Então, uma vez consagrado, nunca mais você perde a consagração, nunca mais você perde. E só um bispo pode eleger outro bispo. Só um bispo pode consagrar um presbítero e um diácono. Então, nós somos oriundos da igreja anglicana, que não perdeu a sucessão apostólica. Por quê? Porque na reforma anglicana, os bispos que foram ordenados continuaram com a igreja anglicana. E aí nós temos uma reforma que abriu o espaço para o crescimento da ciência e uma emancipação espiritual da igreja cristã. A igreja cristã, ela se emancipa com a reforma. A igreja cristã, ela tem a liberdade individual de servir o Senhor Jesus. O que nós precisamos é voltar às fontes novamente, é que a reforma sempre vai pedir. Uma igreja reformada sempre reforma. E hoje ela pede para voltar às fontes, voltar à Sagrada Escritura. Eu, como teólogo, eu digo, a igreja cristã do século XXI precisa voltar para a fonte. E qual é a fonte?
é a teologia sistemática, é a teologia bíblica, aprender a Sagrada Escritura. Quando o bispo Abner Ferreira luta para que a igreja seja a atividade essencial da sociedade, porque eu encerro com esse texto, por favor, Carolina, fica tranquila, eu vou terminar agora. O capítulo 4 e o versículo 12 da epístola do escritor aos Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito por juntas e medula. Então a palavra de Deus é a única que atravessa juntas e medula o ouvido, passa pela matéria, que é o corpo físico, entra na alma, limpando a alma e chega até o espírito, para dizer que nós somos Imago Dei, a imagem do Deus vivo. Deus abençoe vocês. Olha, uma aula espetacular, eu estou impressionado, eu sei que eu tinha muito mais para passar, o nosso tempo está acabando, amanhã tem mais, amanhã o pastor Camilo Figueiredo vai ministrar aqui na nossa live, e também na sexta-feira o pastor Moisés Martins. Eu vou fazer uma última pergunta ao senhor, que quem quiser saber mais, ler mais sobre reforma protestante, se o senhor tem algum site específico ou algum livro, mas só vai dar essa dica já, só vai dar já. Espera aí, eu só quero lembrar a quem está acompanhando a gente agora que o pastor Dr. Luiz Batura faz parte do quadro de professores do Instituto Bíblico Ebenezer e ele é o coordenador da faculdade que vai começar certamente no próximo ano. Pastor, qual é a sugestão que o senhor deixa para quem quer aprender mais, ler mais sobre reforma? Bom, a gente tem um minuto. Sim. O livro do Justo Gonzalez, tá? História Ilustrada do Cristianismo, A Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados, é o nome desse livro aqui. Tá? É o volume 1 e 2. Esse é um livro muito importante, tá? Inclusive usado nas universidades, nas escolas teológicas, nas faculdades teológicas, tá? E do Alistair McGrath, que é um camarada espetacular, que é o pensamento da reforma. Tem um outro que é a Reforma Protestante, da editora Vida Nova, que também muito interessante. Esse livro vai falar sobre cada reformador, onde eu baseei toda essa minha fala. Eu dou aula desse título, desse material, esse aqui, mas tem outros, né? Eu dou aula com essa obra, então vai ficar mais fácil, tá aqui na cabeça, a gente vai falando assim, vai correr, vai devagando e vai embora, entendeu? Doutor Batura, muito obrigado, Deus o abençoe, Deus o recompense, a nossa gratidão, e eu quero aqui particularmente agradecer à coordenadora Ana Helena Dias por ter feito esse convite, ao senhor também por ter nos escalado para cá, a Bispa Marvi Ferreira, que é a nossa diretora, e ao Bispo Abner Ferreira, que é o presidente do Instituto Bíblico Ebenezer. Graças a Deus que esta casa está aberta há 52 anos para transmitir, produzir conhecimento teológico. Deus abençoe, a paz de Cristo para todos. Até amanhã. Você vai falar mais alguma coisa? Diga. Um segundo, Carolina. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Bispo Abner Ferreira, nosso pastor, pela oportunidade ímpar que tem me dado, a nossa Bispa Marvi Borges Ferreira, nossa diretora. Eu falo que ela tem mão de Midas, onde ela bota a mão, as coisas prosperam, sim, sobrenaturalmente, né? Opa. A irmã Helena, a doutora Ana Helena, nossa coordenadora geral, a minha parceira, companheira, colega e conselheira, a doutora Naíla, e todo o quadro de professores do curso básico do IB e o quadro futuro de professores do bacharel. E vamos orar para que Deus prospere. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Giovanni. Amém, amém. Um abraço a todos os coordenadores de extensão, a todos os alunos. Amanhã, às 20 horas, pontualmente, a gente volta nesse canal para mais uma conversa sobre reforma protestante. Deus te abençoe, um abraço e até lá.